Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Vieira e essa é a 11ª aula do nosso curso de JavaScript S6 e Programação Funcional. E nessa aula nós vamos falar sobre as promises. Bom, primeiramente vamos entender o que são umas promises. Se a gente pegar uma definição sobre o que é uma promise, nós temos o seguinte: é um objeto usado para processamento assíncrono. Uma promise de promessa representa um valor que pode estar disponível agora, no futuro ou nunca. Então, vamos usar esse exemplo da promessa. Um processamento assíncrono, que é bastante utilizado na programação funcional, que a gente já viu bastante aqui, com funções callback, algo que você coloca para executar e enquanto ele está executando ali, o resto do código continua executando. É algo assíncrono, não tem uma sincronia, não executa passo a passo. É algo que vai indo aos poucos. Você, digamos assim, você coloca uma função para rodar e enquanto ela está rodando, outras funções já vão executando. E você não sabe qual delas vai terminar primeiro. Uma promise ela é utilizada exatamente para esse processamento assíncrono. Pensemos da seguinte maneira: você tem um amigo seu que está te devendo R$10. Então ele diz o seguinte: eu prometo que amanhã eu vou te dar R$10. A partir daquele momento você vai ficar parado e vai parar de executar tudo para esperar que chegue até o dia de amanhã para ele te dar os R$10, ou aquela promessa que ele fez vai permitir que você continue fazendo outras coisas para que quando chegar o dia de amanhã você pare, fale com ele, pegue os R$10 e volte a fazer suas coisas. Provavelmente você vai escolher a segunda opção. Então é nessa mesma maneira que executa uma promise. Ela é uma função, um objeto no caso, que você pode trabalhar ali, que vai retornar uma promise e aquilo dali não vai parar, bloquear aquela parte da execução diretamente. Vai, na verdade, executar ali em segundo plano enquanto você vai trabalhando com outras coisas. E quando ele terminar, quando ele resolver aquela promessa, quando aquela promessa for cumprida, ele executa uma função, que seria uma função, vai ser uma função callback, e finaliza a promise. É uma promise, como vocês podem ver, ela pode ser executada no momento que ela foi criada, pode ser alguma coisa bem rápida, no futuro, que pode ser um futuro distante, um futuro curto de poucos milissegundos, ou nunca. Tanto é que uma promise ela não tem só o resolve, por assim dizer, que ela resolve a promessa. Ela também tem um reject, que é no caso de algum erro, alguma coisa, você pode rejeitar a promessa dizendo que ela não foi cumprida e que por ter ocorrido algum problema. Então vamos para o código para entendermos melhor. Eu coloquei aqui um objeto chamado stop_1 que faz o seguinte: nós vamos executar dois setTimeout. Porém, se a gente executar dois setTimeout, eles vão rodar paralelamente. Então a gente tem que colocar um dentro do outro, que nem vocês podem ver aqui. A gente tem um setTimeout e dentro dele tem outro setTimeout. Daí assim ele não roda 2 segundos paralelamente, mas ele roda 2 segundos e depois mais 2 segundos. Só que a gente fazer isso de forma manual todas as vezes que a gente vai fazer esse setTimeout dá um pouco mais de trabalho, como vocês podem ver a quantidade de linhas de códigos que foram gastas aqui. Então a gente quer agrupar tudo isso dentro do stop 1. Só que a gente não pode construir um stop 1 como uma coisa normal, uma constante ou uma função normal, porque ele precisa ser assíncrono. Então, para deixá-lo assíncrono, nós utilizamos uma promise. Então, o stop 1 vira um objeto de promise. Nós criamos new promise, ele tem o resolve e o reject, vai ser resolvido ou vai ser rejeitado de alguma maneira essa promessa. E aqui nós colocamos os nossos métodos assíncronos. O setTimeout, que depois de 2 segundos ele vai executar esse código, e esse código vai printar o 1 na tela. Se o valor for, no caso, false invert para true, e se essa condição aqui for satisfeita, ele vai rejeitar, dizendo que houve um erro, só para a gente fazer um teste. Se não, ele vai executar o outro setTimeout, e depois de 2 segundos ele vai printar 2 e vai retornar fim. Ou seja, ele retorna a string fim, dizendo que foi encerrada aquela promessa. Então, esse é o nosso stop 1. E aqui nós temos eles sendo utilizados. Como vocês podem ver, a promise ela trabalha bastante com métodos encadeados, no caso os métodos then e catch. O then é caso a promise dê tudo certo, seja executada, então nós utilizamos o then. E esse daqui seria o nosso resolve, o que retornou aqui pelo nosso resolve aqui em cima. Nós recebemos aqui. E o nosso catch seria caso a promessa seja rejeitada, ou seja, houve algum erro, algum problema ali e a promessa ela foi rejeitada.
e nós executamos uma função. Então, a partir disso, nós colocamos o stop 1 para rodar, que ele vai executar todo esse código aqui, que vai durar um período de 2 a 4 segundos. E a partir do momento que a gente coloca o stop 1 para rodar, ele continua executando nosso código normalmente. E assim, then, quando ele terminar, ele executa essa função. Catch, se der algum problema, algum erro, se a promessa foi rejeitada, ele executa essa outra função aqui, essa outra função callback. Então, vocês podem ver que as promises é uma maneira de você construir as suas próprias funções assíncronas, podendo colocar outras funções assíncronas dentro dela ou criando as suas próprias de alguma maneira aqui dentro. E aqui, vamos fazer um teste agora com stop 1. Vamos remover daqui para baixo apenas para fazermos o teste. Ok. E vamos ver o que ele vai nos retornar. Run code. Ok, 1, 2 e fim. Se a gente alterar, porque aqui a condição não foi satisfeita, né? True, inverte, vira false, então ele não entra dentro desse if. Ele entra aqui, printa o 2 e depois retorna o fim. O fim que ele é retornado como resolve, fica armazenado aqui em message. Ele printa a message, que no caso aqui foi retornado aqui, que é o fim. Então, ele printou isso daqui. Se a gente vier aqui em cima e alterar isso daqui para false, vamos limpar o console aqui e executar isso novamente. Ele vai printar 1 e erro, porque ele entrou aqui dentro e rejeitou a promessa. A partir do momento que ele rejeitou a promessa, ele vai entrar aqui dentro do catch e vai printar console e erro. Tanto é que a gente pode fazer o seguinte aqui também, para vocês verem uma diferença aqui. E vamos executar novamente. Aqui, erro, como vocês podem ver. Então é basicamente isso que é uma promessa. Vamos voltar o código anterior aqui. Pronto. Você pode construir o seu próprio objeto aqui de forma que execute de forma síncrona. E depois chamar ele e utilizar o then e o catch. Então, se você for, por exemplo, trabalhar com a biblioteca do Axios, que faz requisição HTTP, você vai ver que ela utiliza o then e o catch, pelo fato dela trabalhar também com promises. Ou outras bibliotecas que trabalham com requisição HTTP também são baseadas em promises. Aqui a gente também pode fazer o seguinte, ao invés da gente salvar, criar um objeto da promise, a gente pode criar uma função que retorna o objeto da promise. Porque daí a gente pode passar parâmetros para essa função. Vamos supor que eu criei o stop 2. Eu quero que um dos tempos sejam personalizados para o tempo que eu quiser. Eu posso aqui então retornar uma nova promessa, um novo objeto dessa promessa. Eu faço a mesma coisa, um set timeout, um outro set timeout aqui. Só que esse segundo set timeout, ao invés de ter 2 segundos, que nem o daqui de cima, ele vai ter... Vamos aumentar um pouquinho mais a fonte aqui. Ele vai ter o time, sendo que o time é um parâmetro que você passa para a sua função aqui. Então, se aqui eu chamo stop 2 e passo 3000, esse 3000 passa como parâmetro aqui para um time e passa aqui dentro para esse set timeout aqui. Então, eu posso personalizar o tempo. Então, eu chamo stop 2, que tem o tempo personalizado, e uso o then e o catch. Então, eu reduzo a quantidade de linhas escritas aqui, no caso trabalhando com a minha promise. Nesse caso aqui, a promise pode ser bastante utilizada se você tiver requisições assíncronas com Axios e outras chamadas que você fizer, por exemplo, alguns armazenamentos um acesso ao banco de dados com Node, por exemplo, que o acesso ao banco de dados também é alguma coisa que funciona de forma assíncrona, seja MySQL, seja MongoDB. Se você for trabalhar com Node, você vai ver bastante isso. E você tem bastante chamadas assíncronas, mas você quer agrupar elas, você pode colocar elas dentro de uma promise para poder trabalhar com elas ali dentro, ao invés de repetir elas todas as vezes. Então você pode utilizar a sua promise para criar a sua própria função ou seu próprio objeto que seja assíncrono. As promises, elas também têm alguns métodos próprios para você poder trabalhar. Vamos supor o promise.all. O promise.all você coloca dentro de um array todas as promises que vão ser executadas, como por exemplo o stop 1 e stop 2, e quando ele terminar de executar todas essas promises, não importa qual termine em qual ordem,
ele vai executar essa função. Todas as promises estão completas. Com caso de erro, ele exibe a mensagem de erro. Um outro método das promises é o race, que faz o seguinte: você coloca as promises aqui para serem executadas, e aqui terminar primeiro, vamos supor que stop 1 terminou primeiro. Então ele vai executar o then. Uma promise foi completa. Ele vai dar prioridade para aquela uma que foi executada primeiro. Se stop 1 foi executado primeiro, então ele vai exibir essa mensagem aqui assim que stop 1 terminar. Se stop 2 foi executado primeiro, ele vai exibir a mensagem assim que stop 2 terminar. E se aquele que terminar primeiro apresentar um erro, ele lança o catch aqui no caso de erro. Então, se a gente executar esse código aqui por completo, a gente tem o seguinte. Primeiro, ele vai chamar o stop 1, que vai exibir o console log 1 e 2 e o resolve fim. Ele vai chamar o stop 2, que vai exibir console log 1, 2 e o resolve fim também. Depois ele vai chamar o stop 1 e 2 de novo, que vai exibir as mesmas informações de novo. E depois o stop 1 e stop 2, que vai dar prioridade àquele que terminar primeiro. Se nós executarmos tudo isso, vocês vão ver que todas as quatro partes do nosso código vão executar de forma paralela. Então vamos esperar aqui. Olha lá, os 4 foram executados. E como vocês podem ver, todos eles terminaram e não ficou vendo aquele gargalo de esperar um terminar para o outro continuar. Todos eles foram executados de forma paralela ali. E quem foi terminando foi exibindo os seus resultados. Então, é basicamente assim que funciona uma promise, quando você vai trabalhar com promises no JavaScript. Não é alguma coisa tão difícil, é simplesmente trabalhar com resolve e reject. Tem mais coisas para você fazer com promises, esse daqui é o mais básico. E se a gente for trabalhar com isso daqui no TypeScript, vamos voltar só um código aqui, fechar o JavaScript e abrir o TypeScript. Se a gente for trabalhar com promises no TypeScript, para trabalhar com a questão de tipagem, aqui já define como boolean, né, o valor. E aqui, como vocês podem ver, isso daqui de colocar uma espécie de similar a uma tag HTML é um conceito chamado de generic. Uma outra linguagem que usa generics que eu conheço é o C#. E o TypeScript aqui, que é um superset do JavaScript, ele também trabalha com generics. Eu vou dizer que a minha promise, ela vai ter um tipo específico aqui que eu vou passar para ela. Esse tipo aqui, no caso, vai ser o tipo do meu resolve. E eu digo que o tipo do meu resolve vai ser uma string. Então eu posso passar um tipo personalizado para o resolve associar automaticamente aquele tipo. Tanto é que se eu vier aqui, ele já vai identificar o valor do resolve como uma string ou uma promessa que vai retornar uma string no futuro e o ponto de interrogação que pode ser nulo, porque a promessa pode não ser resolvida e pode ser que não exista um resolve também. Mas o principal, que é a string, ele já vai identificar por eu ter passado aqui através do meu generics. E tanto é que se eu vier aqui no meu resolve e colocar 0, ele vai acusar de um erro, como vocês podem ver aqui, dizendo que o argumento 0 não é do tipo string, ou do promise-like string. Então eu já posso utilizar do generics para poder fazer a tipagem de uma promise aqui no TypeScript. No stop 2 a mesma coisa, só que daí no caso eu coloco que a minha função ela vai retornar uma promessa do tipo string, não vai ser um objeto do tipo string, mas vai retornar um objeto, que é uma promessa do tipo string. E aqui o stop 1, then, get, da mesma maneira que a gente costuma utilizar, sem muitas modificações em relação ao JavaScript. Então, só recapitulando, uma promessa, você constrói alguma coisa, que no futuro pode ou não pode retornar alguma coisa para você, e você trabalha com resolve e reject. Como um colega prometeu dinheiro, e você vai fazendo outras coisas, e quando ele for entregar o dinheiro, você vai até ele e pega o dinheiro. Não precisando você ficar parado ali até que aquela ação seja executada. Você pode executar outras tarefas enquanto você espera pelo dinheiro que seu amigo vai te dar. Aqui a promessa é a mesma coisa, que você pode construir através do JavaScript, utilizando constantes ou utilizando funções, mais os métodos que as promises traz, como o promise-all e o promise race, por exemplo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal também, de ativar o sininho para você ficar por dentro de novos vídeos também. E também acesse lá o nosso site, codeeasy.com.br,
e o nosso Discord, onde você pode entrar no chat e conversar com a gente. Então, até a próxima aula, pessoal!